tchuru. Tchu, 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 tchuru. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchuru. 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 Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais um cultinho. Que delícia ouvir falar da palavra de Deus. É muito bom estar aqui de novo com vocês, tá bom? Hoje nós vamos dar sequência nas nossas histórias sobre Abraão e Sara. Nós vamos falar hoje sobre os filhos de Isaac. Vocês sabiam que Isaac teve filhos gêmeos? É isso mesmo, Esaú e Jacó é o nome dos filhos de Isaac e Rebeca. Rebeca foi a esposa de Isaac. E tem uma história muito interessante, uma história de pecado, de mentira, que a gente tem que prestar bastante atenção para não repetir, tá bom? Então hoje eu vou chamar o Henrico para fazer a nossa oração da abertura. Espero que vocês gostem bastante da nossa história. Um beijo, até daqui a pouquinho. Pai do céu, abençoe as crianças que estão vendo esse vídeo, abençoe todo mundo que está, na verdade, né? E cura o coronavírus, ajude todos que estão passando por fome e frio e abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Nas aulas anteriores, estudamos sobre a vida de um homem chamado Abraão e sua esposa Sara, que não podia ter filhos. Deus abençoou este casal com um filho quando já estavam em idade muito avançada, quando parecia já não ter mais jeito. Esse menino recebeu o nome de Isaac, que significa riso, porque seus pais riram mediante a notícia de sua chegada, por não crerem ser isto possível. Mas como vimos, a especialidade de Deus é esta, o impossível. Assim, Isaac vem ao mundo desafiando a lógica e evidenciando o poder de Deus. Quando jovem, Deus o requereu como sacrifício para testar a fé de Abraão, que mesmo sem entender, obedeceu, e por isso foi ainda mais abençoado. O tempo passou, e após a morte de Sara, quando Isaac já tinha seus 40 anos, Abraão decidiu que já era hora dele se casar. Então, enviou uns de seus escravos à terra de seus parentes, que sabia serem tementes a Deus, para que lá encontrassem uma jovem para ser sua esposa. Isaac então se casou com Rebeca, que mais tarde soube não podia ter filhos.
Isaac então orou muito e pediu a Deus um filho. E assim como seus pais, ele também foi abençoado e tiveram gêmeos, cujos nomes eram Esaú e Jacó. A trama que envolve esses irmãos é a nossa temática da aula de hoje. Esaú e Jacó eram os filhos de Isaac e Rebeca. Já no ventre de Rebeca, os gêmeos travavam uma grande luta. Certa vez, incomodada com aquela situação, Rebeca perguntou o porquê daquilo, ao que Deus lhe respondeu que era porque dentro dela haviam duas nações. E assim nascem os dois meninos. Esaú nasceu primeiro e Jacó veio em seguida, segurando a canela de seu irmão. Conforme o costume da época, a primogenitura ficava para o filho mais velho, e assim Esaú era o herdeiro. Os dois irmãos eram muito diferentes, tanto na aparência quanto nos interesses. Esaú gostava de caçar e era o preferido de seu pai. Já Jacó era mais caseiro e tinha o amor de sua mãe. Certo dia, ao retornar de uma caça, Esaú estava exausto e faminto, e Jacó já havia preparado uma deliciosa sopa de lentilhas. Então Esaú, em tom de brincadeira, disse que faria qualquer coisa por aquele prato de sopa. Jacó não vacilou e o fez negociar a sua primogenitura. Nesse momento, já premeditando seus interesses, Jacó lançou o desafio. Daria a sopa em troca da primogenitura. E assim tem o início a trama dos irmãos, que por muito pouco não termina em tragédia. Vamos entender o que é a primogenitura? Primogênito é o primeiro filho. E a primogenitura é o direito que, por natureza, pertencia ao filho primogênito. Sob o sistema patriarcal, com a morte do pai, o filho varão mais velho tornava-se cabeça da família, tendo autoridade sobre os demais, enquanto permanecessem na mesma casa. Ele era o responsável por cuidar dos membros da casa de seu pai. Também ocupava a posição do pai em representar a família perante o Senhor. O primogênito geralmente recebia a bênção especial do pai. Além disso, tinha direito a 2 partes do patrimônio do pai, isto é, ele recebia o dobro do que cada um de seus irmãos receberia. Bom, continuando. Algum tempo depois, quando o pai Jacó já estava velho e cego, anunciou que iria abençoar Esaú. Pediu que esse lhe trouxesse uma caça e que preparasse uma bela refeição, e depois o abençoaria. Ouvindo isso, Rebeca, que compartilhava com Jacó o mesmo ideal de que as bênçãos fossem dadas a seu filho mais moço, antecipou-se e maquinou com Jacó um jeito de enganar o seu esposo. Correu a preparar-lhe uma saborosa refeição e instruiu Jacó a passar-se pelo irmão. Jacó vestiu a roupa do irmão e colocou nos braços, mãos e pescoço pele de cabrito, porque Esaú era peludo, tudo para enganar o seu pai. E assim aconteceu, conforme haviam planejado. Quando retornou e ficou sabendo o que havia sucedido, Esaú quis matar o irmão. Ficou muito bravo. Temendo pela vida do filho, Rebeca mandou Jacó para a casa de seu irmão Labão, que morava em Harã. Jacó seguiu seu destino, e em meio à sua caminhada veio-lhe o arrependimento, mas julgou que era tarde para retornar. Acreditava ser pouco provável que o seu irmão o perdoasse naquele momento. Rasgou o coração para Deus e pediu-lhe que o ajudasse a achar um lugar para viver até que fosse o momento de retornar para sua casa. Até aquele momento, Jacó conhecia Deus por intermédio de seus pais. Nunca tinha tido uma experiência real com ele, mas o medo provocado pela situação incerta em que se encontrava o levou a buscar esse Deus que ele sabia ser poderoso e misericordioso. Durante uma noite, quando estava com a cabeça recostada em uma pedra, olhando as estrelas, adormeceu e teve um sonho. Nesse sonho, Jacó via uma escada que ligava o céu e a terra, e por ela os anjos do Senhor subiam e desciam. Nela
ele também vê o próprio Senhor que vem ao seu encontro e lhe promete por herança todas aquelas terras onde repousava a cabeça, e assim toda a sua descendência, desde que se mantivesse fiel a seus propósitos e mantivesse a aliança que firmara com o seu pai Abraão. Deus conduziu Jacó para um lugar próximo, onde habitavam alguns parentes. Lá, ele permaneceu com seu tio Labão. Apaixonou-se por uma prima e pediu-a em casamento. Seu tio concordou e o fez trabalhar por 7 anos como dote. Mas o seu tio o enganou e no momento do casamento deu-lhe a filha mais velha, Lia. Para ter Raquel, que era a moça por quem tinha se apaixonado, teria que trabalhar mais 7 anos. E assim o fez. O tempo foi passando. Jacó tinha agora uma grande família, com 2 esposas e 12 filhos e muitos bens que havia juntado. Esses filhos mais tarde formariam as 12 tribos de Israel. Passaram-se 20 anos desde a saída de Jacó da casa de seu pai. Certo dia, o Senhor ordenou-lhe que retornasse. Embora com medo, Jacó assim o fez. Quando já estava próximo do local, um homem lhe apareceu. E diz a palavra do Senhor que Jacó lutou com ele até clarear. Disse-lhe Jacó que não sairia dali antes de ser abençoado. Após uma desesperada luta que travou com o anjo até romper o dia, Jacó foi abençoado. Após perguntar o seu nome, o anjo então disse que pela sua coragem e determinação não mais se chamaria Jacó, que era enganador, e sim Israel, que era guerreiro de Deus. Abençoado, seguiu ao encontro de seu irmão. O encontro entre os irmãos foi emocionante. Jacó temia que o irmão o matasse e preparou-se para isso. Mas o irmão, ao vê-lo, derramou-se de saudades e o abraçou. Prevaleceu entre os 2 irmãos o amor fraternal, que é o sentimento esperado em uma família. A partir desse momento tem o início uma nova história na vida dos 2 irmãos. E os planos de Deus então se cumprem. Dos 12 filhos de Jacó nascem as 12 tribos de Israel. Desse povo, Deus prepara o berço do nosso amado Salvador. E aí, crianças, gostaram da nossa história de hoje sobre os gêmeos Esaú e Jacó? A gente tem que fazer uma conclusão dessa história, né? Jacó sofreu muito porque mentiu e enganou seu pai Isaque e o seu irmão Esaú. E ele mesmo foi enganado depois pelo seu tio Labão, né? As pessoas mentem e enganam as outras com muita facilidade. E acho que isso não tem nada demais, que é normal, que não tem problema contar uma mentirinha. Mas mentira é um pecado como matar. Não existe pecado grande ou pecado pequeno. Pecado é pecado. Não tem pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Para Deus, tudo o que fazemos que prejudique o nosso próximo é pecado. Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes, tá bom? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e a gente não quer ter nenhuma relação com ele, né? Por isso não devemos mentir, porque somos filhos do Deus Altíssimo e Deus é o pai da verdade, tá bom? Então nunca se esqueçam. Não existe pecado e pecadinho. Qualquer pecado desagrada a Deus, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Que Deus os abençoe muito. E hoje quem vai fazer a nossa oração final vai ser o Lorenzo, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Papai do céu, obrigado pelo escutinho. Obrigado por uma boa semana. Abençoe as pessoas que estão vendo esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Obrigada. Se você tá com um sorriso amarelo, pode ser que a situação esteja preta. Se está com o olho roxo ou levou o cartão vermelho, ouve a história de Jacó. Esaú estava roxo de raiva, porque Jacó tinha dado uma mancada. Jacó teve que fugir por um caminho nada bom. Foi passando num deserto marrom. Já era noite e o céu estava preto.
Uma pedra cinza fez o travesseiro, dormiu e sonhou com uma escada amarela. Anjos de branco subiam nela. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Amanheceu, o céu estava todo azul, o coração estava verde de esperança. Deus estava perto dele, por que então ficar com medo? Oh, Deus nunca vai te deixar só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. É isso aí! Branco significa paz, tranquilidade. E não importam as cores da sua vida, Deus sempre vai deixar tudo bem. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só, como fez a história de Jacó.